Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de reflexões astrológicas semanais aqui do canal Astrologia Clássica. Eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos dar continuidade aqui às nossas reflexões semanais. Para a semana do dia 19 ao dia 25, que é uma semana de muito movimento, como vocês vão ver. Mas antes de mais nada, você que gosta de astrologia, gosta de assistir vídeos sobre astrologia, aproveite e se inscreva no canal, é grátis, não custa nada, pode curtir o vídeo, pode compartilhar com seus amigos também, deixar seus comentários colocando aí de onde você está me assistindo, por exemplo. E se você quiser aprender um pouco mais, né, ir para um campo um pouco mais técnico, tem a seção de membros, onde tem vídeos exclusivos, aí a gente entra em um pouquinho mais de detalhe. E ainda tem a possibilidade de você ter uma formação em astrologia para se tornar astrólogo. Eu tenho os cursos lá na plataforma aprenderastrologia.com.br, daí você pode adquirir um curso, eles não têm período de validade, né, e você pode comprar agora, por exemplo, e iniciar depois, pode assistir às aulas quantas vezes desejar também. É só acessar a plataforma, na primeira página você já vai ter ali os planos de aula, planos de curso, você pode comprar vários cursos em conjunto, pode comprar separadamente também, tá bom? Bom, gente, nós vamos falar da semana do dia 19 ao dia 25 de fevereiro, que é a semana onde temos o carnaval, e é uma semana onde nós vamos ter ela iniciando com a lua em aquário, vai até a lua em touro, então nós vamos ter ao longo, assim, bem no meio da semana, alguns períodos um pouquinho agitados, né, velozes ali, bastante ágeis, tá? Vamos lá. Essa semana aqui, olha, do dia 19 ao dia 25, então dia 20 já tem uma lua nova, bem no meio do carnaval, né? Mas a gente vai ter ainda a Vênus deixando a exaltação em peixes, ingressando no detrimento Áries. O dia 19, gente, vamos lá, ele vem com uma tendência mais agitada e ansiosa, porque nós vamos ter dois aspectos, né, durante esse dia. O primeiro, às 3 horas e 1 minuto na madrugada, que é um trígono, é um aspecto de natureza harmoniosa, entre a Lua aqui no signo de Aquário e Marte aqui no signo de Gêmeos, né? E como Marte está um pouquinho abaixo da velocidade num signo mutável, cria muito movimento, agitação, é aquela coisa bem barulhenta. Se você estiver curtindo o carnaval, estiver assistindo o carnaval, vai sentir bem esse clima fora de contexto, coisas diferentes e tal. Marte não tem propriamente o tema da animação, mas quando esse aspecto acontecer, ele está saindo da casa 6 e entrando aqui na 5, né? Pelo movimento horário dos signos ao longo das casas, ele está vindo para cá. Então, como a casa 5 envolve o tema de diversão e entretenimento, essa relação com o ambiente artístico, né, showbiz, por exemplo, vocês vão perceber aí uma agitação considerável. Às vezes coisas muito diferentes mesmo podem acontecer, surpresas, por exemplo, né, sobre essa característica. Agora, Marte é o pequeno maléfico e ele tem esse tema meio de irreverência, discussão. Então, eu não acho que vá para um clima assim festivo de alegria. Ele não é um tema de Marte. A casa 5 tem o tema da alegria, mas o Marte não. Então, para esse tema, ele pode ir para coisas muito ousadas, por exemplo, né? Muito diferentes, eu penso. Então, isso fica bem nítido nesse horário. Depois, ao longo do dia, quase todo, a gente não terá novos aspectos. O próximo, que não é um aspecto, é uma conjunção, é entre a Lua e Saturno, aqui no finalzinho do signo de Aquário, onde a gente já não tem tanto essa movimentação acelerada e agitada. Mas ela vai para um perfil mais crítico, por exemplo. Como o signo de Aquário é um signo fixo, é o próprio domicílio, né, aqui de Saturno, a gente tem um perfil um pouco mais aberto assim para opiniões, visões de um clima geral, ele tem uma tendência mais mental, mais lógica, então pode ser um momento aí que vocês podem ver muitas pessoas se colocando em torno de opiniões, de coisas nesse sentido. Ele é mais genérico, né, para falar a verdade, gente. E não tem um clima muito, não tem nada, né, de clima animado, porque o Saturno não tem esse tema da animação, tá bom? Gente, depois do dia 20 tem a Lua Nova, mas antes, às 1h56, a Lua vai chegar a Peixes, que é o domicílio de Júpiter. Peixes é um signo mutável, é um signo da água, cria, assim, profundidade, ele diminui um pouco o ritmo, mas facilita, por exemplo, mais o processo criativo, né? Pelo fato de ter essa umidade, e a umidade ela cria, né, uma permeabilidade. Outra questão é que os signos que têm umidade, os signos do ar e os signos da água também representam essa permeabilidade em torno dos assuntos do mundo de uma forma geral, né?
O próximo movimento é exatamente a conjunção da Lua com o Sol, 4 e 6 para o horário de Brasília, e vai acontecer na casa 2, gente, tá? Pegando por signos inteiros, ela vai acontecer na casa 2, em 1 grau e 22 minutos, né? 3 graus iniciais ainda são bem delicados dos signos. E a casa 2 envolve o tema financeiro, vem sob a regência de Júpiter, né? Júpiter que é o regente do signo de Peixes, ele está em Áries, na 3ª casa, e traz essa tendência ainda um pouco agitada dos temas financeiros, monetários, o que envolve a economia do país. São os temas que a gente já vem assistindo nas últimas semanas. E apesar do signo de Peixes não ter calor, como ele fica bastante ativo na conjunção do Sol e Lua, que é o ponto da mínima visibilidade para a Lua, por exemplo, isso vai para um campo alterável, né? A alteração, a mutabilidade de Peixes representa mexidas, alterações e coisas desse sentido, tá? E aí, como o dispositor, né, o regente da Lua Nova é Júpiter, ele tá na casa 3, envolve muito esse clima das notícias, né, das redes, dos jornais, enfim, esse trâmite geral todo, tá? Bom, pessoal, então é isso que a gente tem aqui para essa próxima Lua Nova, né? Pegando bem temas de economia, movimentando bastante os assuntos relacionados à mídia, né? Esse tema todo aqui muito agitado, tá? Mas eu penso assim, pessoal, como a Lua Nova ela está num signo mutável, não é uma manutenção do assunto. Ele pode ter aí alguns períodos de alterações. Então, por exemplo, em índices, né? Pensando nesses assuntos relacionados aos índices, às métricas, por exemplo, pode-se ter aí alguma mexida, alguma movimentação. Depois, gente, às 4h55 é quando Vênus ingressa no signo de Áries, tá? Vênus ingressa em Áries, assim que ela ingressa, ela já vai começar a se aproximar de Júpiter, eles vão formar uma conjunção. A questão é que, como Vênus tem regência no signo oposto, quando ela ingressa em Áries, ela fica no detrimento, no exílio, então ela perde aquele brilho místico, aquele brilho artístico, ela perde um pouco desse clima mais sensível, de entrega, e entra no território regido por Marte, e aqui ela vai para um campo um pouco mais competitivo, um pouco mais individual, por exemplo, né? Que é uma tônica bem Vênus em Áries experimental também, né? Ela vai bem para o campo da conquista, de alguma forma. É animada também, a gente pode dizer assim que para os assuntos relacionados a artes e diversão, ela tem um perfil mais individual, mais autônomo, por exemplo, e não muito vinculado, tá bom? Agora, pessoal, dia 21, que é terça-feira, tem um tema um pouco confuso, porque enquanto a Lua estiver aqui no signo de Peixes, ela vai chegar a uma quadratura a Marte em Gêmeos na 5ª casa. Bom, acontece nesse horário em que a 5ª casa envolve o ambiente da diversão e entretenimento, mas ele já tem aqui um clima mais confuso, agitado, tendência irritável, né, ansiosa e barulhenta, e também propenso aí a dificuldades, tá? Então, se você estiver viajando, se estiver em meio a alguma atividade, evite assuntos ou situações que o coloquem em risco, tá bom, gente? Como Marte é um planeta que tem bastante relação com o tema de velocidade, esse aspecto também merece bastante atenção aí aos excessos na diversão, no entretenimento de uma forma geral. É sujeito a imprevistos e é sujeito a irritabilidade também. Só isso no dia 21. Quarta-feira, dia 22, gente, muda um pouco o clima. Às 2h14 nós temos a Lua ingressando no signo de Áries. Aí ela já vai acelerar mais, né? Vai criar um dinamismo para os assuntos, para a rotina. As coisas vão para um clima um pouco mais prático, sai um pouco da complexidade pisciana. E daí a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Vênus, né? Que já está em 2 graus 32 minutos, se movimentando bem rapidamente, né? Vai acontecer aqui na 1ª casa, já junto com o lote da fortuna, e tem uma característica próspera. Então, para assuntos que envolvam a questão financeira, aquisições, investimentos, já tem um perfil um pouco melhor, tá bom? Vênus é um planeta benéfico, apesar de estar no seu exílio, nós temos uma conjunção com o lote da fortuna, cria um ânimo, né? E tem uma característica despojada, animada, bem veloz. Ela tem também um senso de oportunidade, né? O signo de Áries, ele é bem repentino, fiquem atentos aí, então, às oportunidades que forem surgindo nesse clima, né? Depois, às 17h13, é o Mercúrio que está aqui no signo de Aquário, que chega a 120 graus,
a Marte, é bem dinâmico para a questão de comunicação. Temos aqui o Mercúrio enxergando o seu domicílio diurno, então ele anima, agita assim os temas ligados às notícias. Pode ser interessante para estudos muito mais superficiais, por exemplo, e conversas mais informais também, tá? Não é muito profundo, né? Não tem uma característica de profundidade para análise de detalhes, coisas muito minuciosas. Mas para conversas mais soltas, ele é bem interessante e dinamiza muito temas globais, né? Os assuntos da conexão com o mundo do clima geral, né? Os assuntos coletivos, de uma forma geral, tá bom? Pode ser interessante também para os assuntos relacionados ao comércio, coisas ligadas a transportes também, de alguma forma, diálogos, desde que não seja assim, né? Vamos supor, muito difíceis com outros, solucionar crises, por exemplo, né? Porque o Marte em Gêmeos não tem esse perfil muito solucionador, ele tá bem agitado. Então, encontrar com amigos pode até ser legal, mas fechar um negócio assim muito minucioso já talvez não seja tanto, tá? E depois, gente, a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Júpiter. Júpiter tá aqui em 10,31, essa conjunção acontece na casa 7, envolve a outra parte, é interessante para questões ligadas a oportunidades. Tem também uma característica meio de expectativa no ar aqui na quarta-feira. O ritmo é veloz e fiquem atentos às oportunidades que forem surgindo, porque toda quarta tem essa coisa do pegar, né, imediatamente algo que pode ser de benefício para você, pode facilitar a tua vida. Por exemplo, o tema da quarta-feira é descomplicado, apesar de ser uma quarta-feira de cinzas, né, onde a maioria das pessoas começa a voltar, né, ao ritmo natural depois do meio-dia, ele tende a ser descomplicado, tá bom? E esse perfil confiante, eu diria também, acende um pouco a tendência a risco também, mas procurem não exceder, tá bom, gente? Vai bem nesse campo. E o dia 23, que é quinta-feira, então ele vem de novo agora com a Lua em Áries, aplicando 60 graus a Marte, que tá aqui no signo de Gêmeos. Ele é interessantíssimo porque cria velocidade. Marte tem domicílio aqui onde a Lua está, cria um clima interessante, inclusive para colocar ações, né, tomar iniciativas, ter essa pontualidade do movimento mesmo, né, da ação propriamente. Mas é um aspecto leve, então não esperem grandes impactos, e também vai acontecer ainda muito cedo, 6h44, tá? Mas dá um impulso assim, né, dá uma velocidade para as coisas de uma certa maneira, né? Depois, às 8h03, a Lua que está em Áries chega a 60 graus a Mercúrio, dinamiza a questão da comunicação, mas ela é muito rápida, então é muito melhor para as coisas que a gente precisa comunicar pontualmente, poucas linhas, né? Produzir coisas rápidas mesmo, né? Em redes sociais e tal, não é muito dado às complexidades. Vocês vão sentir também que o clima do dia ele é um pouquinho apressado, né? Um senso de urgência no ar. Então não facilita muito diálogos muito longos, análises muito profundas, mas tudo que for menor assim é mais descomplicado e flui bem. Para comércio também é bem interessante, para investimentos também pode ser, tá? Sexta-feira, dia 24 de fevereiro, já tem aqui a Lua em Áries de madrugada 13h06, né? No final dela em Áries, aplicando 60 graus a Saturno. E apesar da natureza do aspecto ser harmoniosa, né, aqui em Áries o Saturno tem a queda, que é uma debilidade bem importante. O clima fica muito robusto, duro, às vezes um pouco impositivo, um pouco tenso, mas depois a Lua vai ingressar no signo de Touro às 5h29, ainda na madrugada, né? E aí o Touro ele já tem uma tendência mais lenta, ele sai desse campo nervoso e vai para um campo um pouco mais lento. Ele não é muito pacificador, porque o planeta que tem domicílio em Touro, que é Vênus, está em Áries ainda, né? Então nós já estamos entrando numa fase muito agitada do ano, né, de muito movimento e velocidade, mas ele já sai aqui, né, começa a diminuir a recepção de Saturno na sua queda, que já tem uma tendência muito impositiva, né, vai diminuir um pouco a velocidade, vai gerando um pouco mais de comodismo, assim. Às 16h02, então 60 graus, né, é em relação à Lua em Touro e o Sol em Peixes, né, o Sol tá aqui na 8, a Lua tá na 10, gente, no sentido de ritmo, ela é um pouco acomodada, né? Então, na verdade, toda manhã e tarde não são adequadas para empregar atividades para fazer, produzir coisas que dependam de muita agilidade
e que sejam muito descomplicadas, porque o ritmo é um pouco lento, ele tem uma tendência a se acomodar um pouquinho. Então, o que eu recomendo para vocês aqui no final da tarde, né, do meio para o final da tarde, é procurar ter aquelas atividades mais relaxantes, ou pelo menos aquela que você já sabe como vai fazer, que não necessita de muita mudança, de muita alteração. Apesar do Sol estar no signo mutável, ele está peregrino, e o aspecto de 60 graus pega com 2 astros, né, nos signos frios, então ele não tem velocidade nenhuma. Agora, se você estiver relaxando, estiver cuidando de si, estiver cuidando de coisas no sentido de abundância, criar um clima legal onde você estiver, é até legal esse aspecto, né? A gente vai ter a Lua aqui já próxima do nó do norte, então ele pode ser bem calmo mesmo. E o dia 25, que é sábado, gente, às 21 horas e 16 minutos, tem a Lua em Touro aplicando então 90 graus a Mercúrio. E então, gente, como são os 2 astros mais rápidos, são relacionados ao ritmo, ao trânsito das coisas, à mente também, esse aspecto não cria muita facilidade com os assuntos exatamente assim, analíticos, né? Os que sejam muito pontuais. A gente tem um pouco de dificuldade em conciliar pontos de vista, em conciliar coisas diferentes. Ele é bem engessado, assim, né? Uma quadratura forma um ângulo de 90 graus, cria um campo um pouco engessado. E também um pouco difícil para pegar no tranco, assim, né, gente? Então, vocês vão sentir, assim, que o sábado, ele, principalmente, né, do final da tarde em diante, ele é meio arrastadinho, assim, não é uma coisa lenta como Saturno, mas ele não é muito dado, assim, a coisas ousadas, né? Ele é um pouco até preguiçoso. O dia 25 tem só esse aspecto, gente. Por isso, eu não recomendo muito para aquisições importantes ou investimentos, como o Mercúrio, ele tem o tema do comércio e o ritmo, ele é devagar, né, tal, não é muito adequado, tá bom? E é isso, pessoal. Vocês sentiram, então, que essa semana tem já um clima interessante, porque ele vem da agitação e termina com, assim, uma coisa bem mais parada, né? Bem mais lenta, até um pouquinho mais acomodada, tá bom? É isso. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e deixa seus comentários aí também. Um abraço forte, uma ótima semana para todos. Até a próxima, então. Até mais.